15 anos. Desde pequena sou chamada de criança especial. Quando eu era menininha, percebi que via coisas que as outras crianças não conseguiam ver. Eu tinha medo de faixas de pedestres e de escadas. As cores amarela e vermelha me deixavam assustada. E eu sempre tinha um ataque de pânico quando via luzes de semáforo. Todas as outras crianças achavam que eu era maluca e os pais delas falavam para ficarem longe de mim. Minha mãe sempre foi muito carinhosa e compreensiva. Eu sabia que era diferente das outras pessoas, mas não sabia explicar o porquê. Mas depois de muitas pesquisas médicas e o que parecia milhões de conversas com psiquiatras, meu problema finalmente recebeu um nome: esquizofrenia. Claro, na época eu não entendi o que isso queria dizer, mas vi que esse diagnóstico deixou meus pais arrasados e virou minha vida de ponta cabeça. Eu tinha que tomar um monte de comprimidos todos os dias. Eles me deixavam sonolenta e era difícil para mim até articular as coisas. Passei a vegetar. Mas os médicos pareciam realmente satisfeitos com minha resposta positiva ao tratamento. Eu sei que essa situação foi muito desafiadora para os meus pais também, principalmente para o meu pai. Ele tinha sua própria visão sobre a vida, então se recusou a aceitar o fato de que sua filha não bate bem da cabeça. Ele culpava tudo e todos, e chegou ao ponto de afirmar que isso era por causa dos genes ruins da minha mãe. Ele não me olhava nos olhos e tentava fingir que eu não estava lá. Foi assim que vivemos, até uma manhã, quando encontrei minha mãe deitada no chão do banheiro. A causa da morte foi um derrame hemorrágico, mas eu sabia que o verdadeiro motivo era eu. 8 anos haviam se passado desde que fui diagnosticada com esquizofrenia, e todos esses anos foram uma verdadeira tortura para ela. Eu fiquei arrasada e deprimida. Foi quando meu pai disse que iria me mandar para um internato bem longe de casa, para nunca mais precisar olhar para mim de novo. Eu tinha certeza de que merecia aquilo. Ele me fez prometer de que eu obedeceria às recomendações médicas e continuaria tomando meus remédios regularmente. Embora eu tivesse consciência de que alunos com leves distúrbios mentais podiam frequentar aquela escola, fiquei morrendo de medo. Eu temia não ser compreendida e ser rejeitada de novo. Mas felizmente, desta vez eu estava enganada. A primeira pessoa que eu conheci foi minha colega de quarto, a Daniela. Ela era tão legal e simpática que nós viramos amigas desde o primeiro instante. Nós estudávamos em turmas diferentes, mas passávamos todo o nosso tempo livre juntas. Tínhamos os mesmos interesses e ela também não gostava das cores vermelha e amarela. Quando eu confessei para ela que era esquizofrênica, ela sorriu e disse: "Todos temos nossas manias, não é mesmo?" Minha mãe sempre me dizia isso. Eu fiquei tão feliz. Agora eu tinha uma amiga de verdade. Eu podia falar tudo o que eu pensava. Também contei para ela sobre o meu pai e chorei demais. A Daniela ficou furiosa quando ouviu minha história. Ela começou a tentar me convencer de que eu era mais normal do que todas as pessoas que ela já tinha conhecido. Ela insistiu para que eu parasse de tomar meus medicamentos, pois achava que eles estavam me matando aos poucos. Ela também disse que eu tinha que escrever uma mensagem para o meu pai e dizer a ele tudo o que eu realmente sentia e pensava. Mas eu jamais teria coragem de fazer aquilo, sob nenhuma circunstância. Um dia, recebi uma ligação do meu pai, o que era bastante inusitado. Pensei que ele tivesse esquecido da minha existência assim que se livrou de mim. Mas antes que eu tivesse a chance de dizer alô, ele gritou comigo e ameaçou não pagar mais meus estudos e me deserdar. Eu fiquei tão assustada que nem consegui me mexer. E além de tudo, eu não tinha ideia do que havia feito para deixá-lo tão furioso. Mas aí encontrei uma mensagem estranha no meu celular. Ela havia sido enviada para o meu pai, mas não era eu que tinha escrito. Quando a li, congelei, horrorizada. Lá estava escrito que meu pai não me merecia, que era uma pessoa de mente fechada e que não tinha o direito de me tratar daquele jeito. Era exatamente o que eu pensava, mas não era eu quem tinha enviado aquela mensagem. Obviamente, eu já sabia quem era. Encontrei a Daniela no nosso quarto. Ela olhou para mim como se nada tivesse acontecido. Então eu exigi que ela me contasse a verdade sobre a mensagem. Ela nem tentou negar e disse que havia feito aquilo para o meu próprio bem. Mas o que havia de bom naquilo se meu pai me deserdasse de verdade? Para onde eu iria? Eu desatei a chorar. Mas de repente a Daniela disse friamente: "Você é uma covarde, né?" Essa foi a coisa mais ofensiva e dolorosa que eu já tinha ouvido. Talvez porque eu sabia que ela tinha razão. Nós não conversamos mais. Na verdade, fiquei um bom tempo sem vê-la depois daquele dia. A Daniela nem voltou para dormir no nosso quarto e eu não tinha ideia de onde ela tinha ido. Eu sentia muito a falta dela.
Agora eu estava sozinha no mundo, de novo. Eu ficava perambulando pelos corredores, com esperança de que ela aparecesse. Porém, outra pessoa que apareceu. O nome dele era Brody. Ele estudava na minha turma, mas até então não tínhamos conversado muito. Eu não tinha nenhum amigo próximo lá, e era exatamente isso que tínhamos em comum. Ele preferia ler livros e caminhar sozinho do que ficar perto dos outros colegas. Foi assim que nossas almas se encontraram no jardim da escola. Ele tentou puxar papo comigo diversas vezes, mas eu não estava acostumada a receber a atenção dos garotos. Ficava sem graça e não conseguia dizer nada. Aí uma vez ele me mandou uma mensagem me convidando para sair. Eu fiquei perdida e não consegui fazer nada além de encarar a tela do meu celular. De repente, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Já fisgou o coração de um garoto? Era a Daniela. Eu fiquei tão feliz de vê-la de novo. Nós conversamos e compartilhamos nossas histórias como se nada tivesse mudado. A Daniela me ajudou a responder as mensagens do Brody e me deu conselhos sobre como deveria me comportar perto dele. E deu certo. Nós nos aproximamos e andávamos de mãos dadas, conversando sobre tudo. Mas eu ainda não havia contado para ele sobre a minha doença. Tudo havia voltado ao normal, até que aconteceu. Às vezes, eu esquecia um dos livros no meu quarto, então tinha que voltar lá para pegá-lo. Eu abri a porta e fiquei paralisada. A Daniela e o Brody estavam no meio do quarto, se beijando. Amiga da onça! Eu fiquei com tanta raiva que mal conseguia respirar. Corri em direção a Daniela e tentei puxar o seu cabelo, mas ela escapou das minhas mãos e saiu correndo do quarto. E eu corri atrás dela. Corri tanto que nem me dei conta de que havia saído do território da escola. Em certo momento, perdi a Daniela de vista e parei para tomar um fôlego. Aí eu vi que estava no meio de uma floresta densa. Por quanto tempo eu corri? Depois de caminhar horas em meio às árvores, me dei conta de que estava perdida. Eu não sabia onde a Daniela estava. Ela provavelmente estava perdida também. Eu gritei o nome dela muitas vezes, mas não obtive resposta alguma. Estava anoitecendo e eu não sabia o que fazer. Eu estava perdida e exausta. Meu celular não estava comigo, então não dava para ligar para ninguém para pedir ajuda. Por fim, me deitei no chão, debaixo das árvores, e adormeci. Na manhã seguinte acordei cedo, com uma voz me chamando. Eu tinha certeza de que era a voz da Daniela. Abri os olhos, mas não havia ninguém lá. Então me levantei e ouvi a voz de novo. Eu a segui, mas ainda não conseguia ver minha amiga. De repente, vi o telhado da escola. Eu tinha conseguido sair da floresta, mas eu ainda não via a Daniela em lugar algum e já não ouvia sua voz. Ela me ajudou a escapar. Mas como? Quando voltei para a escola, vi que todos estavam procurando por mim. Eu vi o Brody, que se aproximou de mim e me bombardeou com perguntas. Mas ele era um traidor e eu não disse uma só palavra para ele. Em seguida, ele disse que não suportava mais a minha esquisitice. Um dia eu era uma pessoa e no dia seguinte eu era outra totalmente diferente. E o que tinha me feito correr feito louca do quarto naquele dia? Fiquei furiosa. Será que ele não sabia mesmo por quê? Eu estava prestes a responder a pergunta dele, mas aí fui cercada por alunos e professores. Todos estavam apontando dedos para mim e logo fui levada imediatamente para a diretoria. O diretor foi muito educado comigo, mas disse que todos estavam muito preocupados. Ele disse que teve que ligar para o meu pai e que ele estava vindo para a escola. O pessoal da escola me procurou na floresta, pois o Brody disse que eu corri tão rápido que ele não conseguiu me alcançar. Mas sabe, eu nem liguei. Não fiquei com medo da chegada do meu pai, nem com uma possível expulsão da escola, pois eu só tinha um pensamento em mente. Eu desatei a chorar e contei toda a história para o diretor. Eu não corri sozinha. Eu contei para ele sobre minha briga com a Daniela e que tinha sido eu quem tinha feito ela fugir e que ela também estava perdida. Ela ainda estava lá fora, na floresta, ou sabe-se lá onde, e nós tínhamos que fazer de tudo para encontrá-la. O diretor parecia muito confuso. Ele disse que o Brody afirmou que só nós dois estávamos no quarto. Ah, claro que ele diria isso, aquele covarde. Eu comecei a gritar, tentando provar que ele estava mentindo. Eu disse que ele tinha entrado no nosso quarto e beijado minha colega de quarto, a Daniela. O diretor ficou parado por um bom tempo. Depois me olhou compreensivamente e disse: Kylie, você não tem uma colega de quarto. Na verdade, você nunca teve uma. Alunos que têm estado de saúde como o seu geralmente ficam em quartos separados na nossa escola.
Sabe, eu levei anos para finalmente acreditar e perceber que a Daniela, minha melhor amiga, que me amava e cuidava de mim, que havia enviado uma mensagem para o meu pai para me defender e que havia me ensinado a lidar com os meninos, não existia. Não era ela que tinha beijado Brody no quarto. Também não era ela quem havia me ajudado a escapar da floresta. Sempre tinha sido eu, só eu, desde o começo. Eu sei que a Daniela não é real e eu nunca mais a vi, mas ouço a voz dela na minha cabeça de vez em quando. Ah, como eu queria que ela morasse em algum lugar daquela floresta e que estivesse esperando por mim. Mas às vezes é muito difícil aceitar a realidade como ela é, principalmente quando se tem esquizofrenia. Você já confundiu algum sonho com a vida real? O que fez você perceber que estava errado? Eu adoraria saber o que você acha da minha história. Fique à vontade para compartilhá-la com seus amigos e com qualquer pessoa que possa achá-la interessante.